Como a cultura racional vê Deus? A natureza é maior do que Deus? Quem é Deus para vocês? Deus é uma energia superior a todas as energias. É um habitante do mundo racional. Aqui entre nós ele se identificou como racional superior e é o autor dos livros do Universo em Desencanto. E através do desenvolvimento do raciocínio, com a maior naturalidade, qualquer um de nós pode vir a conhecer Deus pessoalmente. E a segunda pergunta, a resposta é que a natureza não é superior a Deus. Deus é um ser puro, limpo e perfeito, e a natureza, ela é imperfeita, cheia de defeitos. A natureza, ela é de origem racional, assim como nós também somos de origem racional. Éramos habitantes do mundo racional, que entramos por um pedaço da planície racional que não estava pronto para entrar em progresso, mas a vontade foi de apurar aquele pedaço. Fomos advertidos por Deus, pelo racional superior, de que das más consequências, se continuássemos a progredir por conta própria naquele pedaço, mas não atendemos. E a consequência disso foi que esse pedaço se deslocou da planície racional, e esse pedaço que se deslocou foi o que deu consequência à natureza. E nós viemos acompanhando, nos deformando, e nos livros do Universo de Desencanto, existe, com minúcias de detalhes, o histórico de como é que foi essa transformação de um pedaço do mundo puro, limpo e perfeito, até chegar nessa deformação racional. Espero ter respondido a pergunta. A segunda pergunta, ela é direcionada para a pedagoga. A palestrante disse, a Clarislene, né? A palestrante disse que quem nasceu para ser grande, crescerá naturalmente. Quem nasceu para ser pequeno, não atingirá o crescimento. Pergunto, significa que serão inúteis os meus esforços para buscar o meu crescimento profissional em outros campos de minha vida? Sim, a natureza nos dá provas e comprovações de que quem nasceu para ser grande, será grande. No sentido de que a árvore, para ela ser uma árvore grande, ela tem as suas raízes profundas. Ela já vem naturalmente constituída para ser grande. Já um arbusto pequeno, se crescer mais do que deveria, logo cai, porque as suas raízes não dão a constituição necessária para que ele consiga enfrentar os ventos, as tempestades, a chuva, e logo ele vai cair. Então, o sentido de ser grande e de ser pequeno, todos têm o seu valor, todos têm o seu papel. Quando muitas vezes nós presenciamos pessoas que lutam muito para vencer na vida, para serem ricas, para conseguirem aquilo que desejam materialmente falando, e do nada, de uma hora para outra,
a natureza nos tira tudo, perde aquilo que conquistou duramente, às vezes perdendo a própria saúde, para trabalhar mais do que é possível, esforçar. O esforço faz com que a pessoa perca até a própria saúde em virtude de atingir os seus sonhos materiais, de ser aquilo que muitas vezes não nasceu para ser. Então, a ordem natural das coisas, ela deve ser seguida e observada. Não significa que nós não tenhamos que crescer profissionalmente. Procurar objetivos profissionais é natural e é bem-vindo a todos os seres humanos. Porém, nada que ultrapasse o limite. Procurar ser algo que você não pode ser em virtude do seu limite pessoal, do seu limite físico, trabalhar até a exaustão, tentar fazer mais do que é possível ser feito, isso não leva ninguém a lugar nenhum. E quando leva, muitas vezes por um golpe de sorte ou por um esforço excessivo, muitas vezes acontece que a pessoa não consegue se manter naquela posição, porque não nasceu para aquilo, não nasceu para ser aquilo que não deve ser. Então, no sentido de que a natureza, ela dá a cada um de acordo com o seu merecimento e com aquilo que cada um pode ser e deve ser. O pequeno tem o seu valor, o grande também tem o seu valor. Assim como os governos, os governantes são colocados nas suas funções por uma ordem da natureza, aquele pequeno que também trabalha, que faz o seu papel, também está ali por ordem da natureza. Como a cultura racional distingue o sonho que vem do pensamento, do sonho que buscamos enquanto a matéria dorme e acontece o despreendimento? O nosso cérebro é um relógio que possui 3 máquinas. Cada máquina que esse relógio possui é desenvolvida por um tipo de energia. A imaginação é desenvolvida por magnetismo. O pensamento é desenvolvido por eletricidade. Por exemplo, quando fechamos os olhos e vemos uma imagem de alguém, ou de uma pessoa, ou de um objeto qualquer, o que está fazendo a pessoa enxergar aquela imagem é uma energia chamada magnética. Quando a pessoa vai ajuizar aquela imagem, ela então usa a máquina do pensamento, que é produzido por eletricidade. Então a pessoa pensa uma infinidade de coisas e depois esquece, porque a eletricidade é rápida. E o magnetismo, que é da imaginação, aquilo fica. Às vezes uma pessoa vai fazer quarto para um defunto e fica lá olhando o defunto. Do defunto começa a sair uma energia chamada magnetismo. Então a pessoa assimila aquela energia. E aquilo vai gravando no cérebro, ali na parte da imaginação. A pessoa sai dali e aquele quadro não sai da cabeça. Fica aquilo gravado. Ela vai dormir e não consegue. Rola para cá, rola para lá, faz isso, faz aquilo, toma água, vai aqui, vai ali, não consegue, dorme, mas não consegue se desvencilhar daquela imagem que vai atraindo outras piores, igual uma limalha de ferro. Passa um imã numa limalha de ferro, ele vai atraindo aquelas partículas de ferro. O magnetismo, ele age desse jeito. Se você carrega demais o corpo, quando você sai à rua sem saber como se desvencilhar daquilo, aquilo vai carregando, porque vai atraindo outras partículas e acaba virando um monstro na cabeça. A pessoa vai dormir, ela tem pesadelos horríveis e não sabe por quê. Então a melhor coisa que existe, gente, é a gente se conhecer, saber como que funciona essa máquina aqui, porque o raciocínio é o ponto mais alto de evolução humana. Ele ficou guardado para agora, para o 3º milênio, para dar uma solução.
coisa que o pensamento nunca deu solução. Dava soluções paliativas até 1935. Mas a natureza mudou de fase. O pensamento não está dando solução para mais nada. Então, quando a gente quer limpar a fita, limpar a cabeça, o relógio, então a gente usa a energia racional que a gente extrai da leitura do livro. É tão simples que só você lendo que você vai constatar isso. A leitura do livro te traz um equilíbrio que você não pode avaliar com a imaginação, porque a imaginação ela dá uma reflexão toda nula do que é a cultura racional. Então, sonhos, ilusões, fantasias, tudo isso vem de magnetismo. Você vai aprender tudo sobre essas energias. Nós temos que conhecer e saber sobre energias. Acho que está respondida. A quinta pergunta vem da Paula. Ela pergunta: por que a cultura racional faz a divulgação aos domingos nas ruas? Qual é o propósito dessa divulgação nas casas e bairros da cidade, deixando um pouco de lado nessa divulgação? Deixando a mídia um pouco de lado nessa divulgação. E a segunda pergunta dele: explique para nós por que os estudantes de cultura racional usam branco. Muito bem. Nós, quando saímos às ruas em divulgação no domingo, existem vários motivos, mas o principal é a solidariedade humana. Nós tiramos aí 6 dias da semana para os nossos trabalhos, os nossos afazeres, e dedicamos um dia a divulgar de porta em porta. Essa divulgação ela é muito importante porque ela não é impessoal. Você bate na porta de uma pessoa, aquela pessoa se dispõe a ouvir e perguntar, ela vai ter um contato direto com o estudante de cultura racional. E da maneira, digamos assim, mais simples, que é conversando, explicando para cada uma pessoa que fizer questão de saber. Segundo, é que o racional superior determina na sua obra que nós divulguemos de todas as formas, jeitos, maneiras e em todos os tipos de mídia, seja ela falada, escrita. E muitas vezes nós, em cidades menores ou mesmo nas grandes cidades, não temos acesso a essas mídias que hoje em dia se apresentam até inacessíveis por questões de preço. E essa divulgação de porta em porta, ela, além de dar um treinamento pessoal para cada pessoa, posteriormente poder se apresentar numa televisão, ou posteriormente também poder ser um conferencista, além desse treinamento, ela independe de qualquer meio de divulgação da mídia. É você querendo levar ao seu próximo o bem que você recebeu. Então, essa distribuição pessoal é uma das maneiras mais singelas e mais úteis à sociedade, que não depende de ninguém e nem de nada, só de si, para fazer. Espero ter respondido. E por que nós usamos o branco? O branco, no mundo inteiro, ele tem uma simbologia universal. Ele significa a paz. Então, quando você veste branco, você já está dizendo, pela sua veste, que você é de paz, que você traz a paz, e é uma cor que reúne todas as cores em si do universo. É uma cor poderosa, forte, e que anuncia a presença divina, a presença de luz, de força e de poder. Muito grata.